Qual é a melhor máscara para a prática esportiva? É isso que nós vamos conversar, mas daqui a pouco, depois da nossa nova vinheta. Roda a vinheta. Você já percebeu que nós mudamos completamente a interface do nosso canal? Agora nós temos um calendário fixo de atividades, beleza? Toda segunda-feira estarei conversando com vocês a respeito de atividade física dentro desse quadro chamado Movimente-se. Virtual Saúde, Movimente-se. Dias de terças e quintas, nós temos Mr. Gattuso, conversando diretamente com o público infantil e também com os pais. E na quarta-feira, nós temos o Papo com uma Nutri. Isso, receitas rápidas e práticas para a nossa vida diária, tá bom? E hoje vamos falar sobre máscara esportiva. Qual é a melhor máscara para a atividade física? Ok? Eu sei que teve um tempo, e até agora está ocorrendo com esse lockdown, a proibição da atividade física. Em alguns lugares, você já pode fazer atividade física com a utilização da máscara, não é mesmo? Então, qual é a melhor máscara para desenvolver a nossa atividade física? Bom, antes de começar, eu tenho 3 máscaras para apresentar para vocês aqui. E antes de nós apresentarmos o material, eu quero falar de 2 grandes aspectos que muitas vezes não é abordado e a pessoa acaba comprando uma máscara e desistindo de utilizá-la, que é chamado a primeira de resistência e a segunda de condicionamento, beleza? Então, antes de falar dessa máscara, eu quero pincelar a respeito desses 2 aspectos. Bom, o que é a resistência? Amigos, eu não estou falando da resistência, a sua capacidade de ter uma atividade física longa, não é isso não. A resistência que eu estou falando aqui é uma resistência anatômica. É exatamente isso, resistência anatômica. Nós somos diferentes anatomicamente, não é mesmo? E o interessante é que o nariz, a ponta do nariz é chamado pirâmide nasal. Quando você altera a pirâmide nasal, você altera também a harmonia do rosto, olha só. Se o meu nariz fosse assim, pode ver que toda a harmonia do meu corpo é alterada. Então, é extremamente importante o formato do nosso nariz. E não somente o formato anatômico externo, mas também o formato anatômico interno. Então, cada pessoa tem uma resistência ao ar diferente da outra, ok? Fossas nasais mais abertas, fossas nasais estreitas, a estrutura do próprio nariz menor do que um outro. Então, essas resistências naturais anatômicas não traz nenhum problema para você, porque você está vivo até hoje. Agora imagine, um indivíduo ele tem uma resistência, uma certa resistência normal da estrutura nasal. Olha só que interessante, ele tem uma resistência normal da sua estrutura nasal. Além dessa resistência, ele vai agora colocar uma resistência externa à utilização da máscara. Então agora ele vai ter 2 resistências para poder respirar. Então ocorre inicialmente um grande incômodo. Por quê? Porque o indivíduo ele tem um trato respiratório, uma estrutura respiratória diferente do outro. Por isso, quando você pega uma máscara, utiliza uma máscara, fala, nossa, perfeita. Você consegue fazer as suas atividades físicas normais? Perfeito. Aí você encontra um amigo e fala, olha, essa máscara aqui, ela é perfeita. E o seu amigo compra a máscara, porque acredita em você. E ele começa a usar. E quando ele começa a usar, ele fala, nossa, não tem nada a ver. Muita resistência. Por que isso acontece? Porque a estrutura respiratória sua é diferente da estrutura respiratória do seu amigo. A sua resistência respiratória é diferente do seu amigo. Existe algum problema? Claro que não. A questão é que a pessoa acaba desistindo de utilizar aquela máscara. O segundo é o condicionamento físico. Quando o indivíduo tem condicionamento físico e a sua atividade começa a correr, ocorre uma adaptação cardiovascular e cardiopulmonar, ok? O sistema cardiovascular trabalha com o sistema cardiorrespiratório. Se eu aumento o meu sistema cardiovascular, os batimentos cardíacos, automaticamente eu vou aumentar a ventilação.
E é aqui que eu quero conversar. Se o indivíduo ele não tem um bom preparo, não tem um bom condicionamento físico, ele está utilizando uma máscara, uma dupla resistência ao ar, ok? E como ele não tem condicionamento físico, ele vai respirar, ele vai ventilar com mais frequência. Ele vai com falta de ar, entre aspas, né? Ele vai ter que buscar um pouco mais rápido o suprimento de ar. Ele vai ter que aumentar a sua ventilação. Então agora presta atenção. Existe diferença entre ventilação e respiração. Quando você fala de ventilação, você está falando da entrada e da saída do ar, ok? Aonde você tem o músculo motor, o diafragma, ok? Então quando o diafragma faz a sua contração, está preso nas costelas e por pressão negativa o ar entra, beleza? Isso é um movimento anatômico extremamente mecânico, tá? Então ventilação é entrada e saída do ar. Respiração é quando esse ar penetra a parte mais íntima do pulmão, chegando até os alvéolos, chegando até os bronquíolos respiratórios, chegando à parte terminal aonde é feito a troca gasosa. Isso é respiração. Então respiração é troca gasosa, ventilação é entrada de ar, ok? Para que haja uma adaptação da máscara, você precisa ter essas duas coisas em mente. Eu tenho uma resistência que eu tenho que me adaptar. Eu tenho que respirar lento. Eu tenho que entender que é uma resistência. Eu tenho que compreender que isso vai dificultar a entrada do ar. Porém, vai dificultar a entrada do ar. Mas é uma coisa adaptável. Outra situação é o condicionamento físico. Então, não desista de usar a máscara na atividade física, porque se você não está se adaptando, é porque seu condicionamento físico ainda não está no ideal para a prática esportiva. Então, comece com caminhadas, usando a máscara, ok? Comece com caminhadas e devagarzinho você vai evoluindo, beleza? Fechou. Agora, vamos apresentar para vocês aqui 3 máscaras para que você possa aí considerar, e eu vou mostrar bem o detalhe aqui para que você possa compreender de uma maneira bem ampla do que eu quero falar, beleza? E a primeira máscara é essa daqui, ok? A marca Triloop, ok? Olha só que máscara interessante. Ó, vou mostrar na sua mão aqui, ó, bem no visual. Olha só que máscara interessante. Eu gostei muito do design dessa máscara, tá? Ela é muito bonita, tá? Muito bonita mesmo, ok? Ela possui 3 camadas, tá? Uma elanca, a parte externa elanca, espuma e também elanca aqui. Ela possui como entrada de ar a parte frontal aqui, ó. A parte frontal. Então aqui tem um filtro, beleza? Tem um filtro interessante aqui. E basicamente a máscara é isso aí. 3 camadas, uma elanca, na verdade a gente considera como 2 somente, né? Elanca e espuma, ok? E tem esse filtro de dupla camada aqui, interna de microfibras naturais. É uma máscara muito bonita, olha só. Como que ela molda muito bem o rosto. Muito bem, ó. Ok? Eu quero falar algumas vantagens dessa máscara aqui, tá ok? A primeira vantagem, né? Apesar de todas terem aqui um clipe nasal, né? Então, olha só. Então, deixa eu colocá-la aqui que fica mais fácil para mostrar para vocês. Olha só. Vou colocar só a parte superior mesmo. Só para a gente entender um pouquinho. Olha aqui, como ela é interessante. Então, tenho 2 filtros aqui na parte anterior, né? Tem um clipe nasal para impedir ali a subida do ar. E basicamente é isso. Qual é a vantagem dessa máscara? A vantagem dessa máscara é que ela fica muito distante da boca. A estrutura dela, anatômica, faz com que a sua boca não entre em contato com a superfície da máscara. Isso é muito importante, porque uma vez que a máscara umedece, ela perdeu totalmente o seu poder de proteção. Umedeceu, molhou a máscara, já era. Então essa é a segunda máscara. Vamos colocá-la então. Ela é bem ajustável, tá? Bem ajustável mesmo, ok?
Olha só. É uma máscara muito bonita. E vocês já perceberam que ela é uma máscara bem robusta, beleza? Olha só que interessante, muito bonita mesmo, tá? Encaixa bem, respirabilidade perfeita. E eu vou mostrar, agora você, olha só, muito bonita. Agora eu vou te mostrar os detalhes, bem a sua mão aí, olha só interessante esses detalhes aqui. É uma máscara que ela tem 5 camadas, tá ok? 5 camadas. Ela tem essa alça aqui que adapta ao rosto, é perfeita, não gera nenhum incômodo, tá ok? Olha só. Então vamos tentar descrever aqui. Então, o filtro, tá ok? O filtro bem nessa região anterior, tá ok? É feito de um polipropileno respirável, tá ok? Ele ajuda a bloquear as partículas maiores de poeiras que você acaba inalando, tá ok? Esse aqui é o filtro. Ele é composto por uma camada de carvão ativado. Para que serve o carvão ativado? Ele ajuda a absorver poluentes que acabam sendo retidos ali no filtro, beleza? Ele é composto também por uma camada de veludo, uma terceira camada aqui, é algodão aveludado, tá? Que ajuda a filtrar até partículas de 0,3 ou mais microns, tá? O tamanhozinho das partículas. São partículas maiores, tá ok? Tem uma quarta camada que é feito por um algodão reforçado, parte interna também, que ajuda também a filtrar as partículas. E na parte interna mais íntima, é novamente uma camada de TNT, uma trama respirável, que em contato suave com a pele não irrita, tá ok? Ela é um pouco pesada, ela tem 45 gramas, tá? Para um padrão de, se você for analisar, entre outras máscaras que temos no mercado, ela é um pouquinho maior, tá ok? Mas existe o porquê aqui, tá ok? Olha só, todo o material externo aqui é de neoprene, tá ok? Eu quero chamar a atenção nessas válvulas aqui, ó, tá ok? Bidirecionadas. A função dessas válvulas é extremamente eficiente e importante para o trem. Olha, na parte anterior você tem a entrada do ar que vai automaticamente passar por todas as estruturas que nós mostramos aqui, ok? E a saída do ar se dá através das válvulas. Ou seja, você tem uma entrada de ar bastante eficiente e tem uma saída, um escapismo de ar. Ou seja, aquele problema que você tinha de respirar na máscara, agora com essas válvulas você não tem. São 2 válvulas, tá ok? Bilaterais aqui, e elas servem como o escapismo do ar. Ou seja, no ato expiratório você vai eliminar através dessas válvulas, que também internamente tem um filtro, tá ok? É muito interessante. Então aquela questão de você respirar e soltar o ar para baixo, na questão aqui apresentada, você não precisa se preocupar com isso. Lembrando, pessoal, tem 5 camadas aqui, ok? Então, lembra da resistência? Eu vou ter mais resistência, ok? Então, é normal que na corrida falte um pouco mais de ar. Você pode liberar aqui e respirar normalmente. Mas quanto mais robusta é a máscara, maior vai ser a sua dificuldade para se adaptar. Não que você não vá se adaptar, ok? Mas quanto mais robusta, mais o quê? Mais proteção. E a mesma vantagem que tem desta máscara daquela anterior é justamente que a boca ela fica distante. Olha que interessante. Tampa minha barbicha feia aqui. Olha só, a boca fica distante. Então, eu não umedeço com muita facilidade a parte interna. Vou dar até uma dica para vocês aí. Tá correndo com máscara, tenha sempre em mãos aí uma toalhinha seca. Toalha, isso. Sentiu que tá suando? Você para, tira a máscara, seca o rosto, continua, tá ok? Mas essa máscara aqui, por ter esse ângulo e por ser robusta, ela é firme demais, ó.
firme demais. Ela ajuda a deixar uma certa distância da sua boca em relação à máscara. Consequentemente, você não vai umedecer a máscara e você vai ter ali toda a proteção necessária, beleza? Essa aqui é a Odin Fit, muito bonita, gostosa de correr, gostosa de fazer uma atividade um pouco mais intensa. Lembrando, vai aumentar a sua ventilação, não se preocupe, é só remover a máscara, beleza? Muito bom. Bom, a nossa terceira e última máscara, para terminar aí o nosso quadro, essa aqui está sendo o xodó do pessoal aí. É a Blackbird. Pessoal, essa máscara, ela é fantástica. Nossa, ela é linda. Olha só, eu vou colocar aqui, só para que você possa ter ali os detalhes, depois eu vou apresentar os detalhes ali. Olha só, tem um clipe para você fazer o ajuste do pescoço, que é fácil colocar, eu só demorei para dar um pouquinho mais de audiência, só que não, né? Observem essa máscara, queridos. Olha que máscara bonita. Ela é muito bonita. Então ela tem 3 camadas, ok? Tem um clipe nasal, ajudando o ar ficar concentrado nessa região. Para quem usa óculos isso é bom, mas eu usei, embaçou de todo jeito. Os detalhes aqui, olha como ela é bonita, ó. Ela tem uma alça no pescoço, extremamente maleável, flexível, não incomoda a pele, em contato direto com a pele, não incomoda, muito, 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 muito leve, ok? Esses detalhes aqui, ó, são todos detalhes refletivos, tá? Então, quem corre à noite tem uma sinalização, né? Que você consegue ter uma sinalização ali, ó. É muito bonita também. Como eu falei, ela tem 3 camadas aqui, tá ok? E olha só o design dela. A parte anterior, ó, o desenho é um escudo, né? Como dizendo, proteção. Pessoal, é fantástica essa máscara. Eu achei uma máscara perfeita. Eu achei essa máscara perfeita. Claro que eu fiz um treino assim rápido, 5 quilômetros, tá ok? Eu estou retornando minha atividade física aos poucos. Tive um problema nesse intervalo que eu parei de correr, caí, perdi um pouco de condicionamento físico. Porém, bom, vamos recuperar, não é mesmo, pessoal? Olha só, essa máscara é fantástica, muito leve, respirável, fantástica. Existe só uma coisa nessa máscara que, infelizmente, a gente desaprovou. E é a parte vital. É a parte vital da máscara. Ele umedece com facilidade. É isso mesmo. Ok? O contato da máscara com a boca é muito próximo. Muito próximo. Então, assim, enquanto eu estava correndo, os dois... E olha só, quem tiver uma sudorese intensa, não preciso nem falar. Pessoal, ela umedece com muita facilidade. E se a sua máscara umedeceu, ela perdeu completamente a proteção. Tá? Esse é, infelizmente, apesar do designer bem arrojado, né? Bem bonito mesmo, linda a máscara. Ela é bem leve, como eu falei. Mas molhou, meu querido. Perdeu completamente a sua função. E ela umedece ao ponto de molhar toda a máscara mesmo ao redor. Você consegue, é bem visual, né? Mas você pegou ela sequinha, colocou, você pode correr à vontade. Eu acho que é a distância, porque assim, pessoal, quando nós expiramos, nós liberamos água, vapor de água, ok? Então, você libera água através do suor, você libera temperatura através da evaporação, né? E na respiração também nós liberamos gotículas, né? E em contato com a máscara, infelizmente, umedece a mesma e tira toda a proteção. Essa é a única observação que eu tenho a respeito dessa máscara, que infelizmente é a observação vital. Umedeceu já era. Porém, se você quer utilizar para uma caminhada, para fazer uma atividade que não é nu, não tenha
uma atividade muito intensa, beleza. Caminhada, um trote, sei lá, até para trabalhar mesmo, você pode estar utilizando. Agora, para uma atividade mais intensa, ela não é recomendada. Beleza? Pessoal, independente do tipo de máscara que você vai utilizar, independente, você tem que sair de casa consciente que nós estamos diante de uma doença, infelizmente, que ainda não tem cura. Tá ok? Então, dependendo do tipo de máscara, saia protegido, saia consciente. Evite aglomeração, procure horários onde você pode trafegar com mais liberdade. Beleza? Um abraço para vocês, até o próximo encontro. E olha só, semana que vem nós iremos falar sobre dispositivos auditivos. É isso mesmo. Qual o melhor fone de ouvido para a prática esportiva, para uma corrida, por exemplo, para uma caminhada? Será que eu posso estar utilizando um fone de ouvido com as minhas músicas para ter uma ativação, uma coisa mais emocional? Ou será que o fone de ouvido é recomendado para ambientes controlados, como uma academia? Quer saber? Gostou? No nosso próximo encontro. Fique com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau!